Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a primeira reflexão bíblica da semana e nessa semana nós vamos falar sobre as verdades restabelecidas na Reforma Protestante. Há 503 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero afixou as 95 teses, dando início ao movimento que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Bem, esse movimento mudou definitivamente o mundo daquela época e essas mudanças chegaram até ao nosso tempo. Quando nós estudamos sobre a Reforma Protestante, queridos irmãos e irmãs, nós ficamos impressionados com a intrepidez daqueles homens. Foram homens conduzidos pelo próprio Deus, foram homens inspirados pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo, ao meditar e refletir nas Sagradas Escrituras, entendendo que a Bíblia era a única regra de fé e prática. Lutero então faz uma das declarações mais bonitas de toda a história, e essa declaração nos emociona. Ele diz: "A minha consciência está cativa à palavra de Deus, não é bom que eu vá contra a minha consciência." Esses homens interiorizaram a palavra de Deus em suas vidas e por causa disso todo mundo foi impactado pelo poder da palavra de Deus. O teor das 95 teses é que Cristo requer arrependimento, contrição e tristeza pelo pecado e não indulgência. Dessas teses surge então o que ficou conhecido como as 5 solas da Reforma Protestante. Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça de Deus e somente a glória de Deus. Essa é a base daquilo que cremos, como igreja reformada, sempre se reformando. Todavia, os seus pilares não mudam, eles estão estabelecidos. São bases que nos protegem de qualquer contaminação que pode tornar o Evangelho de Cristo superficial, supersticioso e um evangelho das obras. Dessa forma, essas bases estão muito bem descritas no texto da Palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento e também na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, do verso 21 ao verso 28. A primeira verdade restabelecida, olhando para o texto de Romanos capítulo 3, verso 23, é divulgar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bem, um dos propósitos do Evangelho da cruz do Calvário é dizer que nós somos pecadores. As Sagradas Escrituras indicam que o pecado é uma deformação universal da natureza do ser humano e manifesta em cada detalhe da nossa vida. Agostinho disse que o pecado, em seu sentido mais profundo, não é nada mais do que uma vontade depravada. João Calvino disse que o pecado original é uma corrupção, é uma perversidade humana hereditária da nossa natureza, a qual, estando espalhada pela nossa alma, nos faz culpáveis primeiramente da ira de Deus e depois produz em nós aquilo que as Sagradas Escrituras chamam de obras da carne. Por isso, eu e você pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Segundo o texto lá do Salmo 51, verso 5, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. E nesse ponto nós somos iguais diante de Deus. Não se engane, meu irmão, minha irmã, nós nascemos no pecado e na iniquidade nos concebeu a nossa mãe. Desse modo, Deus está dizendo que não existem melhores diante da presença dele, porque todos pecaram e carecem da intervenção de Deus. Um dos homens mais fantásticos da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, disse em Romanos capítulo 7, verso 19: "Porque não faço o bem que prefiro, o mal que eu não quero, esse faço." Por isso, ao retornarmos às Sagradas Escrituras, nós nos deparamos com uma grande verdade: somos pecadores e precisamos da intervenção de Deus. Nos vínculos do Calvário, que Deus nos abençoe.